Shalom, meus queridos irmãos. Alguém ainda pergunta o que é shalom, né? Shalom, a palavra que vem de paz, do verbo shalom, vem de paz, saúde, alegria, gozo. Essa palavra era usada nos tempos primeiros, nos tempos do Velho Testamento, pelos judeus, para fazer o cumprimento. Eles não falavam Yom Tov, bom dia, Laila Tov, boa noite, Erev Tov. Eles não falavam assim, eles falavam Shalom. E eu aqui, na minha cidade, também, até alguns me apelidaram de Shalom. Em vez de pastor Ilmar, o professor Ilmar, chama de Shalom. Porque todas minhas cartas, minha comunicação no Zap, a minha comunicação para qualquer pessoa, em todo lugar, é sempre Shalom. Então vamos difundir o Shalom. Eu sou o professor Ilmar Satemeri Keller Kaiser, protestante, de família protestante. Eu sou pentaneto do imigrante Conrad Sattler, que chegou aqui em 1837. Nossas raízes são luteranas presbiterianas. Eu sou fundador e diretor do Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Bereshit quer dizer no início, no princípio, a primeira palavra da Bíblia no hebraico, Bereshit, Bara Elohim, Et HaShamayim Ve'Haaretz. E estamos aqui dirigindo essa escola desde 1992. Nós temos aqui o Seminário Teológico Bereshit, que ministra os cursos básicos e intermediários, a Faculdade Bereshit, que ministra o curso de bacharelado livre. Lembrando que os nossos cursos aqui são livres, não depende da chancela do MEC. Eu sou formado em Teologia, curso superior pelo MEC, em 2007, na Universidade Faculdade de Teologia Sul-Americana, Londrina. Diploma registrado na UEL, Universidade Estadual de Londrina. E também temos formatura em História, Geografia, Filosofia, Sociologia, Ensino Religioso e etc. E várias pós-graduações também. Mas o que interessa é que nós estamos aprendendo e estudando a Bíblia Sagrada. Eu quero ser pós-graduado na Bíblia Sagrada. Eu quero decorar esses 31.102 versículos da Bíblia, como Dake fez isso. É o meu dever, é isso aqui. Por isso estou lendo a Bíblia toda vez, uma vez por mês. 12 vezes no ano. Eu desafio você a fazer isso. Me solicite aqui no canal, que eu vou te mandar o mapinha, a agenda para você ler uma vez no mês, lendo mais ou menos 40 capítulos por dia. Vamos aprender, vamos voltar para a Bíblia. Aprenda, leia. Então, uma das primeiras coisas importantes na homilética, nós estamos ministrando a aula de homilética, que está no 4º bloco do curso básico. Essa é a terceira aula. Na primeira aula falamos da introdução, na segunda sobre as divisões do sermão, e hoje falaremos sobre pesquisa, levantando subsídios, como fazer para se começar o trabalho do sermão. Então, primeira coisa é procurar material, você tem que ter. Eu falei aqui na primeira aula, repito agora. É preciso que tenha assim, que o mínimo. Como é que você vai querer ser um bom pregador? Vai desenvolver sua retórica, que é a arte de expressar muito bem para um público muito bom. Na homilética, que é a arte de pregar, já tendo feito a hermenêutica, que é a interpretação, escavando na exegese, mas você não tem bagagem. Hoje a gente vê, irmãos, pelo Brasil afora, e hoje que esse tempo de YouTube, a gente vê no YouTube quantidade de pregador que até fala coisa errada. Coisa errada é textual, não estou falando de espiritual, não. Pai errado, cita a pessoa que é pai, mas não é pai do sujeito. Cita que fulano teve, Zelofeade tinha 5 filhas, ele fala que tinha só 2. Ele não sabe, por falta de leitura. Leia, leia, leia. Por isso eu incentivo todos a ler a Bíblia, a desenvolver um programa, um método de leitura. É inadmissível aqui no nosso seminário, nós sempre falamos isso, que na formatura do curso básico, a pessoa, o seminarista, não tenha lido nem menos uma vez a Bíblia. Qual a vantagem de se ler a Bíblia toda na sequência que ela está? Para você ter acúmulo de conhecimento, de coisa. Quando você fala assim, Palu, quem que era Palu? Né? Você fala, Palu é um dos filhos de Rubem. Rubem tinha 4 filhos, um deles era Palu. Datã e Abirão era de que tribo? Tribo de Rubem. Anrão, quem era Anrão? Pai de Moisés, marido de Joquebede. Filho de quem? Coate, Anrão, Izar, Hebrão e Uziel. Irmão, para você adquirir esses conhecimentos, você tem que fazer o quê? Ler, ler, ler. Por isso eu aconselho você a fazer leitura. E para isso tem que ter o quê? Montar uma biblioteca. É preciso que o bom estudante, o desejoso estudante da palavra de Deus adquira o mínimo possível uma concordância, uma Bíblia de estudo, um dicionário secular, um dicionário bíblico, um léxico,
que dá a origem da palavra, se é pronome, substantivo, adjetivo, numeral, verbo, advérbio. É preciso ter o mínimo e conhecer essas coisas, né? Então é preciso pesquisar, formar essa biblioteca. Bíblia de estudo nós temos centenas hoje, e cada uma melhor do que a outra, né? Eu estou preparando também a minha Bíblia de estudo, a Bíblia de estudo da Gematria. Estou fazendo, já tem vários livros prontos já. O que é a Gematria? É o estudo dos números na Bíblia. Mas que vai servir para quê? Vai servir com lições preciosas. Por exemplo, já Vasti, a Gematria é 716. 716. Ela era e perdeu. Ficou ela e o homem. Ela e ela, né? Ela sozinha com mais ela. Deus para lá e ela para cá. 716. A Esther, Hadassah, é 661. Meia, ela era sem Deus, agora é ela com mais Deus. Então, tá mistérios puros na Bíblia, na Gematria. E se você quiser fazer os cursos de Gematria, nós temos todos aqui. O básico em Gematria, o intermediário na Gematria, o bacharelado em Gematria, mestrado e doutorado. Venha aprender e estudar conosco. Nosso prazer é estudar a Bíblia Sagrada. Então, meu querido, desenvolva a maneira de arquivar isso. Hoje em dia, com a computação, né, a gente tem o PC, o notebook, tem smartphone, tem tablet, tem iPad. Arrume a maneira de você arquivar. Ou faça arquivo nas pastinhas que você vai criando dentro da sua raiz, lá no seu diretório no computador, ou faça manualmente, né? Põe em pastas, nomeie as pastas, cole no caderno. É preciso ter arquivos, né, para você fazer isso. Regras para a interpretação de um texto. Olha, nesse quesito regra para interpretar um texto, é preciso a gente entender algumas coisas básicas. Primeira delas, temos que identificar os termos não conhecidos. Depois entender o texto. Depois familiarizar-se com o texto. Então, se eu vou pregar sobre Cantares de Salomão, por exemplo, e o tema meu vai ser a roda de Salomão, que todo mundo diz que era Jesus e não é, é a igreja, né? É preciso que eu faça o quê? Eu tenho que conhecer aquele texto, que está lá em Cantares, capítulo 2, versículo 1. Quem está falando? A igreja, ali no livro de Cantares, você tem várias vezes assim as falas, né? Esposo, esposa, filha de Jerusalém. Aí por isso que eu digo, é preciso ter várias versões. Uma versão é melhor do que a outra. Uma ajuda a outra. A versão ao meio da revista atualizada, que é essa que eu estou com ela aqui, ela tem assim, esposo, esposa, ela identifica quem está falando. Já a versão corrigida, já não faz isso. Então aqui, se eu pegar Cantares capítulo 2, versículo 1, eu sou a roda de Salomão, o lírio dos vales, está na fala da esposa, então é a mulher que está falando. Mulher, então, não é homem, então Jesus não é. Só pode ser igreja, ou Israel, conforme você queira interpretar a tipologia, mas homem não é. Então não é Jesus. Não precisa nem de ir para o hebraico e grego, aqui no caso o hebraico, né, ou o grego da Septuaginta, para te mostrar que não é. Então, é preciso entender o texto, conhecer o texto, identificar o texto, fazer a exegese, escavar. Interpretou, falou, como falar bem. Familiarizar-se com o texto, procurar saber se tem mais palavra aqui na Bíblia. Rosa, aqui falou a rosa. Tem outras rosas? Para isso tem que ter concordância. Se eu não tiver concordância, eu não vou saber se tem mais rosa. Lírio, eu vou agora no original hebraico. Irmãos, uma coisa que eu tenho falado aqui, e no curso intermediário, que é o curso que dá sequência ao básico, eu sempre digo, pelo amor de Deus, quem quer pregar, quem quer falar ao público, quem quer proferir sermões, trate de aprender a língua da Bíblia. A Bíblia não foi escrita em português, nem em grego, nem em inglês, nem foi escrita originalmente. Os autores da Bíblia eram hebreus ou judeus, ou eram da época, por exemplo, Nabucodonosor escreveu alguns capítulos de Daniel coletor colocou ali, ele falava o caldaico, era a língua comercial daquela época, o caldaico, o aramaico, o siríaco. Então, não é muito difícil. Como é que eu vou fazer? Eu, por exemplo, se eu pegar aqui o texto aqui do original hebraico, eu vou ver aqui a seguinte coisa, Ani Rabatselet Hassaron. Ani Rabatselet. Rabatselet é uma flor que tem na Palestina, não é rosa. Rosa no hebraico é Shoshaná. Se você quer saber mais detalhes sobre isso, nós temos um canal só de cantares, chama Baú do Escriba. Procure aí, acessar no YouTube, o canal Baú do Escriba, onde tem estudos só de Cantares de Salomão. Lá nós temos um estudo específico desse aqui. Então, se eu não passar a mão no original, eu vou ficar vendido. É muito difícil a pessoa hoje, eu não entendo e nem compreendo. Como os preletores, os pregadores,
as pessoas que querem proferir palestras falam sem bagagem. É sumário, é sine qua non, condição sem a qual não tem como desenvolver uma boa prédica, um bom sermão, se não conhecer o original. Se não fizer um exame, às vezes nem precisa te conhecer, ser professor ou ter estudado regularmente hebraico e grego. Né? Às vezes, com um bom aplicativo, com um número de Strong, concordância de Strong na mão, vertida para o português, você não precisa nem conhecer. Você vai perceber, vai ler, vai te dar a ocorrência, onde tem. Se aquela palavra ocorre muitas vezes, se ela é um rapax legomena, que só ocorre uma vez no texto bíblico, e vai te subsidiar. Então, as regras iniciais para a interpretação é essa: identificação dos termos não conhecidos. Se é na Bíblia, cada palavra tem um significado, cada nome de lugar, nome de pessoa, cada toponímia dessa, cada homonímia tem um significado, que o hebraico não punha nome em ninguém, nenhuma mãe punha nome em filho aleatoriamente. Itzahak, porque só rio, Abraham, pai de uma multidão. Então, é preciso entender o texto, procurar o contexto, o pretexto, para você saber detalhes. O Dr. Campbell Morgan costumava ler a passagem que ia expor pelo menos 50 vezes. Um grande pregador, o Dr. Campbell Morgan, para preparar cada mensagem. Então, é identificar, entender e familiarizar-se com o texto. Coisa terrível também a pessoa ir pregar, né, e ficar falando assim, conforme Paulo escreveu, eu nem me lembro bem agora, irmão, desculpa aí e tal. É preciso se capacitar, adestrar, qualificar. Faça o levantamento de tudo que você vai falar. Faça um esboço. Não tenta decorar tudo, para você não se perder, não ficar saindo fora do texto, manter a trilha que você determinou. E não admite-se pregadores amadores, que não sabem o que estão falando. Parece que o salmista no Salmo 119, não sei se é 119, que ele falou, lâmpada para os meus pés é teu caminho, luz para o meu caminho. Eu acho que é 119, eu não sei, mas também não interessa que Deus está aqui e tal. Isso é muito feio para o pregador. Se você não sabe, não domina o assunto, não cite nem mencione. Falando na Bíblia está escrito assim, não procure mostrar onde está e ainda mostrar errado. Então, qualifique-se, prepare-se para ser um bom pregador. Fica na paz, tchau, tchau.